Você já sentiu que não estava sozinho, mesmo em um quarto vazio? O que você está prestes a ver desafia a lógica, a ciência e, para alguns, a própria sanidade. De figuras radiantes capturadas por câmeras de segurança, a resgates impossíveis, onde o Salvador simplesmente desaparece no ar, reunimos os registros mais perturbadores e divinos já documentados. Mas antes de avançarmos, eu preciso te fazer uma pergunta que está dividindo opiniões no mundo todo. Você acredita que esses registros são provas reais de anjos e milagres ou seriam apenas ilusões de ótica e montagens tecnológicas criadas para nos enganar? Muitos afirmam que o que você verá no minuto é a prova final de que o céu está se abrindo, enquanto céticos dizem que é apenas o reflexo da luz. Olhe bem para as imagens e me diga nos comentários, é fé ou é fraude? Prepare-se, pois o último vídeo desta lista vai fazer você questionar tudo o que pensa saber sobre a realidade. Mensagem na nuvem. Nas imagens, uma figura gigante começa a se erguer lentamente entre as nuvens. O formato, idêntico ao de Cristo, firme e de braços abertos, como se estivesse abraçando o horizonte. Para quem viu, foi mais do que um simples fenômeno óptico. Foi um símbolo de esperança puro e direto. O homem sentiu na hora que aquilo era um recado para ele não desistir. O mais incrível vem depois. Ele contou que estava passando por uma fase pesadíssima na vida, cheia de problemas, mas logo após esse encontro com as nuvens, as coisas começaram a se resolver de um jeito que ele nunca imaginou. Tudo se acalmou como num passe de mágica. Luz final. O céu da Argentina resolveu dar um show que deixou todo mundo de queixo caído e o vídeo viralizou mais rápido que notícia ruim. O que as câmeras captaram foi algo tão imponente que a galera não sabia se rezava ou se corria. O sol brilhava logo atrás, mas o efeito era tão bizarro que dava a impressão de que a luz intensa emanava da própria figura e não do astro-rei. Um verdadeiro espetáculo visual. Nas ruas, o clima foi de arrepiar. As pessoas corriam em direção à aparição, tomadas por um misto de medo e admiração. Para muitos, não era apenas um fenômeno óptico, mas um sinal claro de que algo grande está por vir. A figura de luz. Um homem estava sentado na mesquita, curtindo aquele silêncio e paz, e resolveu filmar o interior do lugar. Na hora da gravação, ele não notou absolutamente nada de diferente. Estava tudo calmo e deserto. O choque veio só depois, quando ele foi rever as imagens em casa. No vídeo, aparece uma figura brilhante, toda envolta em luz, sentada calmamente em posição de oração. O detalhe bizarro, ninguém que estava lá viu essa pessoa ao vivo. No Islã, existe a crença de que os anjos são seres feitos puramente de luz. Para quem viu as imagens, não restou dúvida. O vídeo captou um momento sagrado e um tipo de presença que o olho humano nem sempre consegue notar. Resgate de anjos. Se você não acredita em anjo da guarda, esse vídeo vai te fazer bugar. Um registro de uma câmera de segurança na China captou o que deveria ter sido um acidente fatal, mas que acabou virando um dos maiores mistérios da internet. No último milésimo de segundo, uma figura brilhante apareceu do nada e, literalmente, puxou o ciclista para o outro lado da rua em um piscar de olhos. Foi como um teletransporte. O motorista do caminhão e o ciclista ficaram em choque total. Eles viram as mãos e o rosto da figura brilhando intensamente antes de esconder o brilho sobre um capuz, colocar as mãos nos bolsos e sair andando calmamente, como se tivesse acabado de fazer uma tarefa comum. A luz misteriosa após o batismo. Este vídeo teria sido gravado durante o batismo de um homem, e um detalhe chamou a atenção logo depois que ele saiu da água. Próximo a ele, uma luz intensa aparece por alguns instantes, surpreendendo as pessoas ao redor
que reagem em silêncio. O responsável pela cerimônia interpretou o fenômeno como um sinal divino, afirmando que poderia representar a presença de um anjo. Alguns fiéis concordaram com essa leitura e viram o momento como algo espiritual. Outros, porém, sugerem explicações mais simples, como reflexo de luz, efeito da câmera ou condições do ambiente. Sem uma análise mais detalhada, o que aparece no vídeo permanece aberto a diferentes interpretações. Visitante brilhante. Uma figura apareceu do nada, brilhando tão intensamente que era impossível não notar. Ela não estava apenas lá, a forma era nítida e visível, iluminando tudo ao redor por um breve instante. O que mais chocou foi o tamanho das asas. Elas se abriram completamente, cobrindo a figura como se fosse um manto feito de luz pura, antes do ser simplesmente voar para longe. O cinegrafista, que estava de olho nas câmeras, não pensou duas vezes, saiu correndo para o local exato da aparição. Mas, como em todo bom mistério, quando ele chegou lá, o lugar estava vazio. O anjo já havia vazado. Luzes na igreja. No meio das orações pelo falecido, o ambiente mudou completamente. Anjos brilhantes e reluzentes apareceram do nada, tornando a presença deles nítida para todo mundo que estava lá. Não era impressão, era real e visível. Imagina a cena, todo mundo maravilhado assistindo aquela luz intensa. O sentimento geral foi de que a alma do falecido estava recebendo uma bênção direta e muito especial. O clima de tristeza deu lugar a um conforto profundo. Esse evento milagroso parou a comunidade, já que foi a primeira vez que algo desse tipo foi registrado oficialmente naquela igreja. Um momento único de conexão divina. Visão radiante. No meio do encontro, uma figura brilhante simplesmente apareceu no ar. O contorno era tão nítido que ninguém teve dúvidas. Parecia a imagem clássica de Jesus, resplandecendo com uma intensidade que iluminava tudo ao redor por um breve instante. E não foi só uma luz estática, viu? A figura se movia para cima e para baixo, como se estivesse flutuando, e chegou a mudar de cor para um roxo profundo antes de voltar àquele branco radiante original. Parecia uma dança celestial. O impacto foi tão grande que a galera não aguentou e começou a cantar hinos religiosos ali mesmo, no meio da rua, expressando toda a gratidão pelo que estavam presenciando. O clima foi de pura emoção. Ouvinte divino. Durante uma transmissão ao vivo da mesquita de Nabawi, as câmeras flagraram algo que ninguém conseguiu explicar até agora. Enquanto a multidão estava sentadinha, concentrada nas palavras do imã, uma figura brilhante e reluzente apareceu do nada no meio do povo. Ela não era apenas uma mancha, a figura se destacava com uma nitidez impressionante. O mais louco é que não foi algo que alguém notou só depois. Quem estava assistindo a live ao redor do mundo viu o brilho simultaneamente. A caixa de comentários explodiu na hora. O lugar estava lotado, mas aquela presença parecia ter um espaço próprio, emanando uma paz que atravessou a tela. Para muitos, foi a prova visual da presença silenciosa de um anjo entre os fiéis. Guardiã da estrada. Uma garota escapou de um destino terrível de um jeito que ninguém, nem quem estava lá, nem quem viu as câmeras, conseguiu explicar logicamente. A menina acabou entrando na rua exatamente quando dois carros vinham voando em sua direção. Um motorista até conseguiu frear, mas o outro não ia parar a tempo. Era o cenário perfeito para uma tragédia. Do nada, um homem misterioso surgiu no meio do caos. Com uma agilidade que não parecia humana, ele puxou a garota do caminho do carro por um triz. Foi coisa de milésimo de segundo. Antes que qualquer pessoa pudesse dizer obrigado ou perguntar quem era ele, o homem simplesmente desapareceu sem deixar rastro nenhum. Ele não ficou para os aplausos, ele apenas sumiu. Mistério da aparição sobre as nuvens.
Uma silhueta gigantesca com o que pareciam ser asas enormes foi vista se movendo calmamente entre as nuvens. O tamanho da criatura era algo que não dava para ignorar e chamou a atenção de cidades inteiras. Na hora, as testemunhas não tiveram dúvidas e começaram a louvar a Deus, convictas de que estavam diante de um anjo real. O clima de reverência tomou conta das ruas. A galera não parou só na admiração. Muita gente está interpretando a aparição como uma mensagem direta para os líderes árabes, um tipo de alerta para manterem a guarda alta contra inimigos. Passageiros do céu. No meio da manifestação, a multidão parou para olhar para cima. O que eles viram? Figuras que lembravam perfeitamente homens montados a cavalo, galopando entre as nuvens como se estivessem em uma missão. O movimento era bizarro. Um grupo de cavaleiros saía de uma nuvem e desaparecia logo em seguida em outra, atravessando o céu de um jeito que ninguém conseguia explicar. Para quem estava ali lutando por seus direitos em um momento tão difícil, a visão foi um bálsamo. O sentimento geral era de que Deus tinha enviado um exército de anjos para dar aquele suporte moral que eles tanto precisavam. Salvador Sombrio. Se você estivesse andando por Toronto e visse uma silhueta dessas, com certeza ia perder o fôlego. Um pedestre notou algo bizarro à distância e o que começou como curiosidade terminou em um dos registros mais emocionantes dos últimos tempos. Decidido a entender o que era aquilo, ele pegou o celular e deu aquele zoom caprichado. O choque foi imediato. A imagem era tão nítida e extraordinária que ele ficou simplesmente estupefato com o que as lentes mostraram. O clima de "será que só sou eu?" acabou quando outra pessoa também parou para registrar o fenômeno. Ali o primeiro homem teve certeza. Não era truque de luz, reflexo de prédio ou sombra comum. Ele sentiu no fundo do coração que estava diante de uma imagem de Jesus. Testemunha angelical. No meio do batismo, o que parecia ser apenas uma fumacinha boba perto do homem começou a mudar. Lentamente, aquela névoa foi tomando forma até revelar dois torsos humanos super nítidos flutuando ali do lado. Quem estava assistindo não demorou para ligar os pontos. Dois anjos apareceram exatamente naquele momento sagrado. Para a galera que estava lá, foi a confirmação visual de que a proteção espiritual é ativa no segundo em que a pessoa passa pelo batismo. O vídeo viralizou como uma prova de que não estamos sozinhos e que nossos anjos da guarda começam o plantão oficial logo após esse rito de passagem. Figura de nuvem. No vídeo, uma figura tênue e quase transparente surge entre as nuvens e some logo em seguida, como se estivesse camuflada no próprio céu. Sabe aquela coisa de vi, mas não vi? Pois é, justo quando o espectador estava quase desistindo, a câmera captou a forma completa da figura com uma nitidez de arrepiar. Foi o suficiente para o vídeo viralizar e começar o fogo no parquinho dos comentários. A galera se dividiu real. Enquanto muita gente se emocionou acreditando ser um anjo, outros soltaram o alerta. Será que tudo que brilha no céu é divino? Teve quem avisou que figuras assim podem ser ilusões para enganar os mais curiosos. Orbe brilhante. Se você acha que câmeras de segurança só pegam coisa chata, esse vídeo vai te provar o contrário. Um registro flagrou uma visitinha super misteriosa em uma sala e a galera da internet já está criando 1000 teorias. Do nada, a forma da criatura mudou e ela se transformou em uma esfera de luz brilhante e perfeita, flutuando suavemente pela sala. Foi uma metamorfose digna de filme. O operador da câmera trouxe uma explicação que deixou tudo mais emocionante. Na sua cidade, acredita-se que os anjos da guarda se manifestam exatamente assim, como orbes de luz. Ele não tem dúvidas de que captou um protetor em ação. Nuvem cristalina. Os raios de sol bateram na nuvem no ângulo exato, transformando ela em uma entidade brilhante e totalmente sobrenatural. Não era só mais uma nuvem, ela resplandecia como algo vindo de outro mundo.
Muita gente que viu a cena acreditou real que aquilo era um recado de Jesus, um lembrete visual de que tem alguém lá em cima cuidando da gente e de olho em tudo. Quem testemunhou o momento disse que foi impossível não se sentir pequeno diante de tanta beleza. O clima foi de pura inspiração e gratidão por um presente desses no meio do dia. Guardião silencioso. O frio da Sibéria já é de arrepiar, mas o que apareceu do nada em uma região remota de lá deixou todo mundo em choque total. Uma estátua estranha surgiu no meio do nada e o clima de medo se espalhou tão rápido que as autoridades foram acionadas na hora. O que mais assustou a galera foi o nível de detalhe. O rosto está quase todo escondido por um véu, deixando só o nariz e os lábios de fora. As roupas parecem tão reais que dá a impressão de que aquilo era um ser vivo que virou pedra em um piscar de olhos. A teoria que está correndo a boca pequena por lá é de que a estátua seria na verdade um anjo caído que acabou congelado no tempo. O mistério é tão grande que ninguém sabe se é arte ou algo muito mais profundo. Culto fantasmagórico. No momento da oração, quando todos os fiéis levantaram a cabeça do chão ao mesmo tempo, uma figura transparente e meio que fantasmagórica saiu graciosamente da fila e começou a se mover pelo pátio. O vulto se moveu com uma leveza surreal e simplesmente desapareceu na distância, enquanto todo mundo continuava concentrado na oração. Quem estava assistindo de casa notou na hora. A pessoa que registrou as imagens não teve dúvidas e mandou o papo. Anjos também oram e circulam a Caaba. Segundo ela, às vezes esses seres se tornam visíveis só para dar aquele spoiler dos milagres de Deus para a gente. Brilho celestial. Um grupo de adolescentes registrou uma figura brilhante pairando sobre a rocha da cúpula, perto da mesquita de Al-Aqsa. A entidade brilhava tanto que podia ser vista a quilômetros de distância. Os adolescentes acreditavam que ela estava ali para proteger as pessoas em momentos de estresse. De repente, a luz se intensificou e a figura desapareceu como se nunca tivesse estado ali. Surpresos e confusos, os adolescentes publicaram a filmagem online em busca de respostas. Qual a sua opinião sobre isso? Deixe um comentário abaixo. Portal flamejante. A imagem mostra um anel de fogo gigante girando e brilhando com uma intensidade absurda no meio do nada. Não era um efeito qualquer. A luz parecia ter vida própria. O detalhe que deixou todo mundo de queixo caído foi o que aparecia dentro do círculo. Através dele, dava para ver nuvens flutuando sobre um mundo totalmente diferente de tudo o que conhecemos. Era como uma janela para outra realidade. Como era de se esperar, a galera começou a teorizar pesado. Muita gente acredita que o vídeo é um vislumbre do além, uma espécie de entrada para o céu enviada como um sinal divino para inspirar as pessoas. O relato de fé. Após um grave acidente. Um acidente terrível deixou um homem e a sua família em choque total, com ele gravemente ferido na estrada. Mas o que aconteceu depois é de arrepiar. Enquanto esperava por socorro, jogado na estrada, ele viu um anjo caminhar na sua direção. O ser tocou suavemente suas costas e, do nada, ele sentiu uma força absurda tomar conta do corpo. O recado foi curto e grosso: não dês ouvidos a ninguém. Já no hospital, sentado sozinho na cama, ele reuniu toda a gente e fez uma promessa ousada. Ele ia voltar para casa seguro e inteiro. Ele já tinha decidido que o final dessa história seria feliz. A situação era tão grave que os médicos sugeriram amputar a perna dele. Mas lembra do conselho do anjo? Ele ignorou o pessimismo, recusou a cirurgia e manteve o foco na imagem da sua esposa e filhos juntos novamente. Ele sabia que a família voltaria a ficar completa. Voo sobre a montanha. Certa noite, na Jamaica, pessoas sentadas em um café na montanha ouviram gritos de socorro. Ao saírem correndo, viram um anjo voando em direção ao céu, desaparecendo entre as nuvens. O céu parecia acolher a ascensão do anjo. Alguns acreditavam ter testemunhado um verdadeiro sinal divino, enquanto outros se perguntavam se não teria sido apenas uma visão fugaz, deixando todos maravilhados. Presença abençoada.
No meio da cerimônia, o padre sentiu que não estava sozinho e que o clima no salão tinha mudado. Ele ficou tão encafifado que pediu para o cinegrafista dar aquela conferida básica. Nas gravações, quando deram o play, o choque foi geral. Uma criatura transparente e com asas foi vista sobrevoando o salão da igreja com uma leve leveza surreal. Não era um pássaro, não era um drone, era algo que parecia atravessar o ar. Para o padre, não teve erro. Era um anjo enviado direto por Deus para abençoar aquele momento. Já o operador de câmera, mesmo vendo as imagens, ficou naquela dúvida silenciosa. Será que foi um milagre ou apenas um truque de luz fugaz? Brilho ascendente. No meio do vídeo, uma figura super brilhante apareceu, subindo direto em direção ao céu. A luz era tão intensa e forte que ele nem cogitou parar de gravar. Ficou ali, hipnotizado pelo brilho. O momento mais bizarro foi quando aquela luz única se dividiu em duas formas separadas. Elas começaram a subir juntas em uma coreografia perfeita, como se estivessem voltando para casa. O cara ficou simplesmente atônito. Para ele não tinha outra explicação. Ele tinha acabado de filmar anjos retornando aos céus após cumprirem alguma missão aqui embaixo. Patrulha dos Anjos. Tudo começou com o toque do vizinho que sugeriu que eles dessem uma olhada nas gravações depois de ver o gato da família interagindo com uns guinichins. O plano era só ver a bagunça animal. Em vez de só bichos, eles ficaram em choque ao ver uma figura tênue e esfumada se movendo pelo quintal. Não era um defeito na lente. A forma se deslocava com uma suavidade que parecia um anjo fazendo a ronda. Para a família, o vídeo foi um balde de ânimo. Eles sentiram na hora que aquele vulto de luz era um anjo de guarda cuidando da casa. A sensação de medo deu lugar a uma paz e uma fé renovada. Protetor oculto. O mundo parece estar desabando ao seu redor. O que você menos espera é encontrar paz. O Jimmy passou por um momento de puro terror em meio a destroços e destruição, mas o que ele encontrou no caminho mudou a vida dele para sempre. Jimmy estava no meio de um local totalmente destruído, com destroços vindo na direção dele e uma dor absurda. Ele tentava escalar uma colina de entulho para chegar a uma passagem subterrânea, achando real que não ia conseguir sobreviver. Ao chegar na passagem, ele deu de cara com algo bizarro. Um homem sentado calmamente sob um cobertor. Enquanto o mundo lá fora acabava, aquele estranho emanava uma paz tão grande que deu ao Jimmy a coragem que faltava para continuar. Assim que o perigo passou e a poeira baixou, Jimmy olhou para ver se agradecia ou falava com o homem. O resultado? Nada. Nenhum rastro, nenhuma marca no chão, nada que provasse que alguém esteve ali segundos antes. Se esses vídeos são provas reais do divino, ou fenômenos que ainda não conseguimos explicar, a resposta final depende apenas da sua percepção. Mas uma coisa é certa, esses vídeos deixam uma marca profunda em quem presencia. E você? Qual desses casos mais te impressionou? Você acredita que o anjo caído na Sibéria era real? Ou concorda com aqueles que dizem ser apenas uma obra de arte? Se você gosta de explorar os mistérios do mundo e quer descobrir mais curiosidades que desafiam a lógica, não esqueça de deixar o seu like se este vídeo te fez refletir, de se inscrever no canal para não perder os próximos mistérios e de ativar o sininho para ser o primeiro a chegar quando o próximo segredo for revelado. Muito obrigado por assistir até aqui. Fique atento, pois o próximo sinal pode estar bem na sua frente. Até a próxima!